Ok. Eh, então, estes temas, às vezes, são assim um bocadinho raros, mas, eh, de alguma forma, se Deus se deu o trabalho de deixar estas orientações, é porque elas precisam de chegar a nós, não é? Algumas coisas eu às vezes fico a hesitar se devo falar ou não. Jesus disse: Olha, tenho muita coisa para vos dizer, mas não sei se vocês podem suportar isto. Eh, de qualquer maneira, acredito que Deus guia-nos a todos, todos temos o nosso tempo, e se nós não conhecermos aquilo que o Senhor nos diz, ou nos disse, as mensagens que Ele trouxe à sua igreja, e este seminário é sobretudo para aqueles que somos crentes adventistas, todos são cristãos também, mas muito especificamente porque é uma mensagem para a igreja. E acredito que Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. O tema é roupa. Vamos falar sobre roupa. Eu falei muito tempo sobre saúde e encontrei muitas pessoas entusiasmadas em ouvir falar sobre saúde, mas havia pessoas que não gostavam muito que se falasse sobre saúde, sobretudo sobre aquilo que nós comemos. Mas eu descobri que há um tema ainda mais difícil do que saúde e comida, é roupa. Por isso eu estou com a plena consciência de que estou a tocar aqui num terreno muito complicado, muito difícil. Há uns anos atrás eu dava estudos bíblicos a um homem nos Açores, tinha vindo a um dos nossos seminários e depois ele mostrou interesse em conhecer mais da Bíblia e eu fui-lhe explicando. Eu, por exemplo, falei-lhe sobre a guarda do sábado. A dada altura, ele colocou a mão na cabeça e disse assim: Ó Senhor Daniel, eu nem a minha lei consigo guardar. Quando ele falava lei, era doutrinas, regras, porque ele era católico. Eu nem a minha lei consigo guardar. Agora o Senhor vem-me aqui com uma lei ainda mais difícil. E vou-vos dizer, isto pode ser um dilema. Quando eu tento fazer, quando eu não aceito que realmente Cristo quer me transformar completamente. E eu ainda estou muito agarrado aos meus hábitos e costumes. Pode ser uma dificuldade, mas se eu me entrego completamente, primeiro eu estranho, depois eu começo, entranha-se, eu começo a apreciar o novo, a nova vida que eu posso ter em Cristo. Vamos ver se eu consigo aqui. Não está a funcionar. Ok. O âmago do problema. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem de submeter-se antes que possa ser renovada em santidade. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ficar no meio da ponte é muito difícil. Agradar a Deus e agradar ao mundo é muito complicado. Talvez seja a situação mais miserável. Mas quando eu quero realmente entregar-me a Deus e quero aprender e estudar mais acerca de Deus, então aí eu posso encontrar satisfação. Não necessariamente é um caminho que é compreendido. Camila, se me puderes ajudar aqui com o próximo slide. E o próximo ainda. O perdão dos pecados não é o único resultado da morte de Jesus. Ele fez este sacrifício infinito não somente para remover o pecado, mas para que a natureza humana pudesse ser restaurada, feita bela, novamente reconstruída de suas ruínas e feita apta para a presença de Deus. Natureza humana ser restaurada. Uma característica neste seminário, eu tenho muitas leituras e não tenho tanto que eu digo da minha própria mente, da minha própria boca. Isto é intencional. Nós, palavras humanas, se de algum valor, refletem apenas as palavras inspiradas e reveladas por Deus. Portanto, o que nós fazemos aqui neste seminário, basicamente, é tentar
conhecer. São cerca de quando falamos do Espírito de Profecia ou dos escritos de Ellen White, ela escreveu mais de 100.000 páginas. Quantas delas já lemos? Quantas conhecemos? Por isso, se Deus quis dar essa inspiração, tem um propósito. E o meu objetivo é tornar conhecido aquilo que está revelado sobre isto. Porque o objetivo de Cristo é que nós possamos ser renovados nas nossas práticas, nos nossos costumes, ser verdadeiramente uma nova criatura. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Quantos queremos participar deste refrigério que representa a descida do Espírito Santo? Quantos? Todos nós. Todos. Então precisamos que o Senhor nos quebre e que o Senhor nos mostre que áreas da nossa vida precisam de ser transformadas, renovadas. Precisamos ter toda a vitória. Vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, toda a palavra, má palavra e ação. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Nessa porta estreita são poucos, mas a porta larga, muitos são os que entram por ela. E poucos na porta estreita, são poucos os que a encontram. Portanto, não é uma coisa que eu vou encontrar na maioria das pessoas. Estes ensinos, estas práticas, eu preciso de querer realmente conhecer. Neste livro, Testemunhos para a Igreja, página 127, Ellen White teve uma visão. Isto é algo interessante. Eu gostava de ler, são 3 ou 4 slides. Reparem aqui. Estas estradas, a estrada do caminho da porta larga e do caminho estreito, são estradas distintas, separadas, em direções opostas. Uma leva à morte eterna, outra à vida eterna. Uma é larga e suave, a outra é estreita e acidentada. Assim, os grupos que nela caminham são opostos em quê? Caráter, mas também no quê? Na vida e no... Eu tenho ouvido muita gente dizer assim: ó pastor, o que importa é o coração. Está certo ou está errado? Está certo. É verdade. O que importa é o coração. Só que se o coração verdadeiramente estiver transformado, isto vai se notar cá fora. Também é verdade que há pessoas que têm cá fora bonitinho e lá dentro não é tão bonitinho? Também há. Também há. E isso serve para alguma coisa? Não serve. Mas, quando o coração está conectado com Cristo, eu pergunto: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Como é que tu queres que eu me vista? Estes dois grupos são diferentes em muita coisa, sobretudo no caráter, que é dentro. Mas nota-se também alguma coisa no vestuário, na forma como se veste, na conversação, naquilo que dizem. Os que viajam no caminho estreito falam da felicidade que terão no final da jornada. Agora reparem, esta é uma visão muito interessante. Ok, seus rostos muitas vezes estão tristes e todavia brilham frequentemente com piedosa e santa alegria. Não se vestem como a multidão do caminho largo, novamente fala aqui. Nem falam como eles, nem agem como eles. Um modelo lhes foi dado, um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Abriu-lhes aquele caminho e por ele viajou. Então, os que estão no caminho estreito seguem um modelo. Quem é esse modelo? Não foi assim que nós começamos este seminário? Apocalipse capítulo 14. Os 144.000 seguem o Cordeiro para onde quer que ele os leve e guie. Então, será que Jesus também é um modelo na área da roupa, da vestimenta? Bem,
João 19:23 diz que quando Jesus estava a ser crucificado, os soldados tomaram as vestes, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, era tecida toda de alto a baixo e não tinha costura. Isto quer dizer o quê? Era simples. Não era elaborada, não tinha coisinhas e outras coisas. Era simples, não tinha costura. Jesus falou também um pouco sobre a roupa que outras pessoas usavam. Quem? Os escribas e fariseus. E o que é que Jesus disse? Olha, vocês gostam de andar com vestes talares e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras, nas sinagogas, os principais lugares nos banquetes. Bem, alguém aqui está hoje com uma roupa talar? Provavelmente sou eu que estou aqui com uma roupa talar. Então isto deve ser para mim, em primeiro lugar. O que é isto de roupa talar? Alguém faz noutras traduções diz que são roupas compridas. O que é roupas talares? Roupas talares vocês vão encontrar se forem, por exemplo, a um tribunal. Ou se forem à Igreja Católica. E se forem ler, por exemplo, o livro de Êxodo, também vão ver Deus a descrever ao pormenor uma roupa talar para quem? Para o sumo sacerdote. O que é talares? Isto vem de um termo no latim, que é talo, que é o calcanhar. Roupas que vão até o calcanhar. Então, por exemplo, no tribunal, o juiz, ele usa, qual é aquela roupa que ele usa? É toga, e o advogado tem nomes diferentes. Tem nomes diferentes. E quem faz a acusação também, às vezes há ali pequenas. Essas roupas têm um objetivo. É de impressionar e de inspirar respeito. Percebem? A questão então aqui das roupas talares, eu hoje diria que na Igreja Adventista, pela nossa tradição, uma roupa talar também, enfim, chega ali ao calcanhar também. Seria, por exemplo, o fato e gravata. Percebem? Mas o que é que os escribas e fariseus faziam de tão condenável? Eles gostavam de chamar a atenção para si próprios. Percebem? Não é que a roupa talar seja errada em si mesma, ou uma roupa que apresenta posição, que demonstra função, que mostra também uma hierarquia, não é? Mas eles, através dessas roupas, talvez usavam mais frequentemente, a miúdo. Porquê? Porque queriam pôr-se em evidência. Eles usavam as roupas para se chamar a atenção. As nossas roupas, como são? Elas são adequadas, elas têm o objetivo de chamar a atenção dos outros para nós próprios. Esta aqui é a questão. O modelo Jesus, ele usava roupas simples. Claro que se hoje ele viesse com aquelas roupas, chamava a atenção, porque hoje ninguém veste-se daquela maneira, não é? Ele provavelmente não se vestiria hoje da mesma maneira, mas eram roupas simples, não eram roupas que promoviam qualquer ostentação, não é? Vamos continuar. Seus seguidores, estamos naquela visão, seus seguidores veem seus passos e ficam consolados e animados, aqueles que vão no caminho estreito. Ele o percorreu em segurança, assim também poderão fazer os da multidão se acompanharem as suas pegadas. Na estrada larga, todos estão preocupados com sua pessoa. Estamos a falar agora da estrada larga. Todos estão preocupados consigo mesmos. As suas vestes. Eles estão tão preocupados com a sua roupa. A roupa é uma necessidade, desde que Adão e Eva pecaram, não é? Mas deveria ser isto a nossa principal preocupação? Mateus capítulo 6 diz claramente: não se preocupem pela comida nem pela roupa. São coisas necessárias. Não façam disso o centro. Não vivam em função disso.
Vivam em função de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é que é importante. Mas os do caminho largo dão uma grande importância à roupa. Dão-se livremente à hilaridade e à diversão e não pensam no termo da sua viagem e na destruição certa no fim do caminho. Cada dia se aproximam mais da sua destruição, contudo, loucamente se jogam mais e mais depressa. Oh, quão terrível isto me parecia! Vi muitos a viajar na estrada larga, os quais tinham sobre si, agora reparem, estamos a falar da estrada larga, e eles tinham um emblema sobre eles. Morto para o mundo, o fim de todas as coisas está próximo. Será que realmente estavam mortos para o mundo? Eles tinham o nome de quem estava morto para o mundo, mas eles estavam em que caminho? Caminho largo. E eles faziam exatamente como os demais. Aliás, na continuação, vamos ver isto. Estais vós também prontos. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Sua conversa era perfeitamente igual à daqueles que, divertidos e imprudentes, se encontravam em redor, mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre as suas vestes, convidando outros a terem as mesmas sobre si. Quais eram as palavras? Morto para o mundo. Eles eram até, davam testemunho. Só que eles estavam em que caminho? Caminho largo. E eram muito parecidos com os outros. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam em redor deles diziam: não há distinção entre nós. Somos iguais. Vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Não é isto um ponto de preocupação? Estamos a falar de crentes que estão no caminho largo, que têm ali escritas aquelas palavras: morto para o mundo, o fim está próximo, pregam a segunda vinda de Jesus. Mas, consciente ou inconscientemente, provavelmente inconscientemente, porque adquiriram a forma deste mundo, estão a fazer exatamente o mesmo percurso de todos aqueles que estavam no caminho largo. Não é isto preocupante? Depois, Ellen White, ela vai dizer: foi mostrado que a conformidade de alguns professos observadores do sábado com o mundo, ou vi que isto era uma desgraça à sua profissão, uma desgraça à causa de Deus. Desmentem sua profissão. Julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam como no vestuário, na conversação, nos atos. Não há diferença. São muito parecidos com o mundo, praticamente igual. E isto é uma desgraça à profissão que fazem de fé. O apóstolo Paulo diz claramente: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente precisa de ser renovada. Vi-os adornando o seu pobre corpo mortal, que há de ser tocado em qualquer momento pelo dedo de Deus e prostrado sobre o leito de dor. Porque é tão difícil viver uma vida abnegada e humilde? Porque os professos cristãos não estão mortos para o mundo. É fácil viver depois de estarmos mortos, mas há muitos que desejam os alhos e as cebolas do Egito. O mundo parece tão convidativo, mas será que há alguma coisa neste mundo de interessante? Será que há mesmo? Inclinam-se a vestir e proceder o mais semelhante ao mundo possível e todavia querem ir para o céu. Estes sobem por outro caminho, não entram pela porta estreita e pelo apertado caminho. Então, a julgar por estas citações que acabamos de ler, este é um assunto sobre o qual nós devíamos pelo menos meditar, orar, refletir. Muitos dentro do professo e peculiar povo de Deus se acham tão conformados com o mundo que seu caráter exclusivo não é distinguido. E isto dificulta a distinção entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus faria grandes coisas pelo seu povo se ele se apartasse do mundo e permanecesse separado. Se tivessem submetido sua guia, ele os tornaria um louvor
em toda a terra. Sujeitamo-nos inteiramente à vontade de Deus, seremos colocados em posição vantajosa e veremos a necessidade de decidida de separação dos costumes e práticas do mundo. Não devemos elevar a nossa norma só bem pouco acima do mundo, e sim tornar a linha demarcatória decididamente manifesta. Há na igreja cujo coração pertence ao mundo, muitos cujo coração pertence ao mundo. Mas Deus insta com os que pretendem crer na verdade avançada a que se ergam acima da presente atitude das igrejas populares de hoje. Onde está a abnegação? Onde está o ato de levar a cruz que Cristo disse deveria caracterizar os seus seguidores? O motivo por termos tido tão pouca influência sobre os parentes e amigos descrentes é havermos manifestado em nossas práticas pouca diferença decisiva das práticas do mundo. Por que é que nós não somos o sal da terra? É a mesma coisa. Somos iguais em muitas coisas. Vou-vos dizer, mais do que nós imaginamos, o mundo está com os olhos em nós. As pessoas observam. Qual é a diferença? Se eu me tornar como um deles, qual é a diferença? Não vou trabalhar aos sábados e tenho que ir às reuniões. É só isso. Percebem? E as pessoas estão à espera deste mais. Querem ver em nós aquela alegria, aquela satisfação, famílias harmoniosas. Querem ver uma distinção daquilo que o mundo tem aí fora. Não é? Isto é o que causa o impacto. Os pais precisam despertar e purificar a alma pela prática da verdade em sua vida familiar. Quando atingirmos a norma que o Senhor deseja que atinjamos, as pessoas mundanas considerarão os adventistas do sétimo dia como extremistas, esquisitos, singulares e austeros. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Não vamos voltar atrás, mas já tivemos uma sessão a explicar o que é fanatismo. E não tem a ver com seguir a vontade de Deus. Tem a ver com outras coisas. Tem a ver com irmos além daquilo que está escrito. Tem a ver com não ter o Espírito de Cristo e querer impor aos outros aquilo que às vezes nós próprios ainda não aceitamos ou não praticamos. Bem, quando eu olho para esta senhora, o que é que eu penso? Ok, é uma enfermeira. E se vos colocar este senhor? Bom, bem, a roupa identifica-nos por aquilo que nós somos. Agora vejam esta interessante passagem de Números 15, versículos 38 a 40. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e as comprais. Não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos. E santos sejais a vosso Deus. Vós sois nação santa, povo peculiar. Então nas vossas roupas vocês vão colocar um pequenino cordão azul nas franjas. Isto é um sinal distintivo que vocês são este povo. Sabem que o azul na Bíblia tem este significado de fidelidade, de lealdade a Deus. Vocês vão usar aqui uma marca. Isto vai vos recordar e vai significar que vocês me pertencem. E nos Testemunhos, volume 3, Ellen White diz que a reforma do vestuário funciona para nós como o cordão azul para o antigo Israel. Então ela deu conselhos sobre que tipo de roupa nós deveríamos usar. E isto é o cordão azul. Ou seja, quando eu vejo uma pessoa, eu deveria identificar e dizer, olha, esta é uma irmã nossa. Há uns anos atrás, isto acontecia. Eu estava à procura de alguém no aeroporto, começava a olhar. É aquela, não falhava. Era diferente de todas as outras. Hoje é mais complicado. Hoje é mais difícil. Porquê? Porque nós somos muito parecidos. Nós fomos influenciados pelo mundo que está à nossa volta.
Percebem? Ok. Não poderá ser completa nenhuma educação que não ensine princípios corretos em relação ao vestuário. Sem tal ensino, a obra da educação é muitas vezes retardada e pervertida. O amor ao vestuário e a dedicação à moda acham-se entre os mais formidáveis, oponentes e decididos embaraços que há para o professor. Então, na educação, no ensino, deveria ser dado alguma informação sobre isto. Ok. Razão pela perda do cordão azul. O afastamento dos ensinos evangélicos leva à adoção das modas, costumes e princípios do mundo. A piedade vital cede lugar ao morto formalismo. A presença e o poder de Deus, retirados daqueles círculos amantes do mundo, são encontrados com uma classe de adoradores mais humildes, estão dispostos a obedecer aos ensinos da Sagrada Palavra. Qual é a razão de base para este afastamento? É o afastamento dos próprios ensinos, do modelo da vida de Cristo. Qual é o problema com a moda? A moda tem deteriorado o intelecto, corroído a espiritualidade do nosso povo. A obediência à moda está penetrando nas nossas igrejas adventistas do sétimo dia e está operando mais do que qualquer outro poder para separar o nosso povo de Deus. Pensaram que o assunto era grave? É bastante grave. Ok. Minhas visões pretendiam corrigir a moda atual. Os vestidos longos demais, que se arrastavam pelo chão, no tempo delas, as senhoras usavam assim umas saias balão e elas iam a varrer o chão. Aquelas ruas não eram asfaltadas naquele tempo, os animais eram o meio de locomoção, aquilo devia ser terrível. Elas usavam umas saias que arrastavam o chão, aquilo era pó, era fezes de animais, e elas levavam tudo com elas. E naquele tempo, Ellen White disse: está errado isso. Não façam isso. Só porque todas usam. E depois elas, eram assim umas coisas muito grandes, e depois apertava muito na cintura. Condicionava a circulação do sangue. Mas ela também refere isto. Vestidos curtos demais que chegam à altura dos joelhos. Bem, vestidos que chegam à altura dos joelhos, ela chama de curtos demais. Bem, e que são usados por certos grupos. Foi mostrado que devemos evitar ambos os extremos. Nem coisas compridas demais, nem coisas curtas demais. Ok, está aqui um princípio. Para proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo, bem como para promover a saúde física e moral, foi a reforma do vestuário introduzida entre nós. Não para ser um jugo de escravidão, mas uma bênção. Não para aumentar o trabalho, senão para poupar trabalho e para poupar gastos. Faria distinção entre o povo de Deus e o mundo e desta forma serviria de barreira contra as modas e loucuras. Aquele que conhece o fim desde o princípio, que compreende nossa natureza e nossas necessidades, nosso compassivo Redentor, viu nossos perigos e dificuldades. E condescendeu em dar-nos oportuna advertência e instrução atinentes a nossos hábitos de vida, até mesmo na escolha apropriada da alimentação e do vestuário. O cristianismo prático é a revelação da vontade de Deus mediante palavra e ação. Ora bem, vamos ver aqui umas imagens. Como é que era naquele tempo? Então, vocês estão a ver ali aquela senhora ali, saia balão. Era assim que era. Depois foram começando a aparecer outras modas. Onde diz aí traje americano, ela menciona muito e não fala de uma forma positiva desse traje americano. Até que, por fim, surgiu nas duas figuras pequeninas que estão em cima aquilo que ela recomendava como sendo algo mais adequado, algo mais aceite, que era o vestido da reforma. O assunto é muito complexo e eu não, há um livro inteiro sobre isto que eu tenho lá em casa e a minha esposa particularmente leu e estudou bastante, mas vou dar aqui pelo menos alguns guias, algumas orientações.
não vamos ter tempo de aprofundar muito. Vejam, por exemplo, o que ela diz sobre a moda. Se o mundo introduzir uma moda modesta, conveniente e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, e que não muda a nossa relação para com Deus ou para com o mundo, não mudará. Portanto, não há problema em adotar. A moda, nós não devemos ser escravos da moda. Mas se a moda for algo decente, não temos problemas em usar esse tipo de moda. Agora, vamos ver aqui o que é que aconteceu com a moda. Ora, vocês estão a ver aqui o que é que... eu não estou a conseguir, se me puderem ajudar aí. Mais um toquezinho. 1930 é a senhora que está do lado esquerdo. 1950 mudou um bocadinho. 1960 mudou radicalmente, não é? Portanto, a moda vai sempre alterando. Isto hoje, a moda, cada estação é uma moda nova. E há pessoas que gastam fortunas nisto. Como? Teria muito a dizer, não é? A moda tem um poder fascinante. Há pessoas que estão sempre atentas a isto e precisam de estar a mudar constantemente. Só que a moda segue uma determinada sequência. Depois, 1960, estão a ver ali, 1970, 1980, aquelas calças de boca. Houve aqui algumas, certamente, mudanças, mas há uma tendência, se repararem, que é para haver menos distinção entre os sexos. Cada vez a roupa da mulher e do homem começa-se a se tornar mais parecida. O que é que o Senhor disse sobre isto? Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, por qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Então nós temos que ver para onde é que as modas levam. Há uma diminuição de recato, mas também há uma tendência para tornar as coisas mais parecidas. Aquilo que eu... Quem é o homem, quem é a mulher ali? Ok. Mas estão a ver que a roupa é absolutamente igual. Ok. Outro. Quem é o homem, quem é a mulher ali naquela... É. Ok. É. Estão ali mulher, mas todos muito parecidos uns com os outros. O que é que Deus disse em Deuteronômio 22:5? Não haverá traje de homem na mulher. Portanto, Deus queria que se mantivesse distinção entre, entre, hum, entre os géneros. Deus determinou que houvesse plena distinção entre o vestuário do homem e da mulher. Considera esta questão de suficiente importância para dar explícita orientação a esse respeito, pois o mesmo vestuário usado por ambos os sexos causaria confusão e aumento de crime. Era interessante estudar isto, não é? Ao longo dos séculos. Os que alegam conhecer a verdade e compreender a grande obra a ser efetuada neste tempo devem consagrar-se a Deus de alma, corpo e espírito, no coração, no vestuário e na linguagem. Em todo o aspecto, devem estar separados das modas e práticas do mundo. Devem ser um povo peculiar e santo. Não é o vestuário que os torna singulares, mas pelo facto de serem um povo peculiar e santo, não podem levar as marcas da semelhança com o mundo, não é? A conformidade com o mundo está a ganhar terreno entre o povo de Deus, que professa ser peregrino e estrangeiro, esperando e vigiando pela vinda do Senhor. Muitos estão mais firmemente apegados às modas e ambições mundanas do que a corpo sadio, mente sã ou coração santificado.
A moda governa o mundo e ela é uma senhora tirânica, muitas vezes obrigando os seus devotos a submeterem às maiores inconveniências e desconforto. Já viram pessoas completamente desadequadas? Está frio e estão a usar determinada roupa porque é moda e a passar um frio brutal. Ou então, também o contrário, mas menos comum. Uh, Domina sem razão e exige sem misericórdia. E reparem a citação aqui: morrem mais como resultado de seguir a moda do que por todas as outras causas. Pessoas morrem por seguir a moda. E porquê? Vamos ver aqui uma outra citação. Êxodo 23 diz: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Se a igreja manifestasse maior interesse nas reformas, saúde e vestuário, que Deus mesmo lhe tem trazido para os preparar para a sua volta, a sua influência seria 10 vezes maior do que é agora. A reforma do vestuário é tratada por muitos com grande indiferença e por outros com desprezo, porque existe uma cruz ligada à mesma. Por esta cruz eu agradeço a Deus. É exatamente o que precisamos para distinguir e separar do mundo os que guardam os mandamentos de Deus. É o cordão azul. É o cordão azul. Deus quer que nós aprendamos a humildade e obediência ao lermos a história do antigo Israel, que era seu povo escolhido, peculiar, mas que trouxe sobre si destruição por seguir os seus próprios caminhos. Então, o que é que eu devo fazer? Estou pronta a perguntar a Deus como devo vestir-me? Algumas pessoas nem sequer querem perguntar. Pode vir uma resposta que não agrada muito, não é? Como devo vestir-me? Segundo passo, estudar a vontade de Deus. Terceiro passo, viver a vontade de Deus. As palavras das Escrituras Sagradas referente à roupa devem ser bem meditadas. Importa compreender o que seja agradável ao Senhor, até na matéria do vestuário. Todos os que sinceramente buscam a graça de Cristo hão de atender a estas preciosas instruções da palavra inspirada. O próprio feitio da roupa há de comprovar a veracidade do Evangelho. Interessante, hein? O traje da inocência, um vestuário provindo de Deus. Portanto, estamos a falar aqui sobre Adão e Eva, não é? Que tiveram folhas de figueira. Deus deu-lhes algo diferente. Vestes de peles para os extremos do calor, não é? Agora, um pouco de fisiologia. As extremidades ficam distante dos órgãos vitais, mãos, pés, pernas. Se eles não são devidamente agasalhados, o sangue é levado para a cabeça, causando dor de cabeça ou hemorragia nasal. Ou há uma sensação de plenitude no peito, produzindo tosse ou palpitação do coração, por haver sangue demais nessas localidades, ou o estômago tem sangue em demasia, causando indigestão. Então, a roupa tem a ver com a saúde. E é preciso ter particular cuidado com as extremidades. As extremidades devem. Eu vejo às vezes jovens de sandálias ou de chinelos no inverno, com os pés completamente desprotegidos. Isto é tremendo. Isto faz mal. Causa problemas. Faixas apertadas, roupa muito apertada, impede o funcionamento do coração e dos pulmões. Também isto deve ser evitado. É comum também nas calças, às vezes usarmos calças demasiado apertadas. E ela fala aqui, por exemplo, outra indicação sobre a distância de um vestido em relação ao chão, fala em 20, 25 centímetros mais ou menos. Se formos resumir um bocadinho uma roupa, eu poderia entrar em muito mais pormenores, não vou fazer porque o tempo também não o permite, mas talvez também não seria bem compreendido se o fizesse. Agora, cada um deve por si estudar, mas há alguns princípios que nós podemos encontrar. A roupa deve ser de bom gosto, deve assentar bem, deve ser simples, natural, não extravagante, modesta, confortável, limpa. E isto tem a ver com a saúde, beleza e a modéstia. Depois, não deve ser sujeita à moda,
Isto denota a nossa independência moral, adequada à idade, tem a ver com ocupação, clima, tem a ver com a saúde, deve ser durável e a preço acessível. E há um princípio aqui que é a economia, e deve ser livre de adornos e joias. Tem a ver com o princípio da simplicidade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Lucas capítulo, nesta citação que não é de Lucas, mostramos a nossa fé em Deus pela obediência às suas ordens. A fé é sempre expressa em palavras e ações. Tem resultados práticos. A vida que é moldada pela fé desenvolve uma determinação para avançar, ir em frente, seguindo as pegadas de Cristo. Voltamos a Apocalipse 14, 4. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Santidade, inteira entrega da vontade a Deus, é viver por toda a palavra que sai da boca de Deus, é fazer a vontade do nosso Pai. Ao contrário daquilo que os escribas e fariseus faziam, queriam atrair a atenção sobre si, nossa vida deve procurar levar toda a atenção para quem? Para Deus. Quer comais, quer bebais, quer vegetais, poderíamos completar. Fazer tudo para a glória de que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê sabedoria, entendimento, para neste tempo, no tempo em que vivemos, usarmos bom gosto, sabedoria, simplicidade, modéstia e sermos distintos também das modas que estão por aí. E que isto possa contribuir para a nossa saúde e para o nosso testemunho como crentes. É a minha oração. Ó querido Pai, queremos ser fiel. Queremos ser fiéis. Tu sabes e conheces como, por vezes, é difícil no mundo em que vivemos não ser influenciados nas práticas, nos costumes e até na roupa. Dá-nos sabedoria. Ajuda-nos a ter a nossa mente focada em Ti, para que as nossas decisões possam ser influenciadas por Ti e não pelo mundo. Mais uma vez colocamos diante de Ti o irmão Henriques e também a família Vaz e também a Sandra, neste momento de dor e de apreensão que sente. Queremos te suplicar pelos jovens desta igreja, pedimos pelo Rubem de uma forma particular. Queremos te suplicar que possas estar com cada um dos que estivemos aqui. E também aqueles que fazem parte desta igreja, são parte do teu corpo, do teu povo. Que a todos nos ajudes, Pai, a estar preparados para o dia que nós mais almejamos, a segunda vinda de Jesus. Ajuda-nos a nada temer, mas ajuda-nos a estar preparados para as provações, para as dificuldades, para as tribulações que se vão sentindo cada vez mais neste mundo cheio de pecado. Guarda-nos, dá-nos a tua paz e leva-nos em segurança para casa. Te suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém.